a graça, a paz, a vontade, a misericórdia, as ricas bênçãos do Senhor estejam com todos. Esteja com aqueles que acompanham também pela internet as mensagens. E sempre o nosso propósito aqui é trazer uma palavra de Deus à tua vida, ao teu coração, que promova o crescimento teu na fé. Pode ser uma palavra de exortação, de correção, de consolo, mas sempre o propósito da Bíblia Sagrada é promover em você a vontade de Deus. E Deus sempre fala. Nós precisamos estar atentos a esse detalhe. Deus fala. Será que queremos ouvir? Será que estamos abertos a ouvir? Essa semana, refletindo sobre qual mensagem eu traria nessa manhã, eu pensei em algo que é até meio complicado de falar. Não é tão agradável de ouvir, mas extremamente necessário entender. Extremamente necessário entender. Quero falar nessa manhã sobre o mal, sobre o pecado, mas não propriamente sobre a atitude pecaminosa ou a maldade praticada. Eu quero falar sobre a natureza humana caída, ou de forma mais específica, sobre o mal que ainda habita em mim. Quando eu digo que não é um tema muito agradável, porque não é popular, não é algo que soa bem aos ouvidos da plateia que quer selecionar aquilo que escuta. Não é algo que alguns ouvem com prazer porque questiona os seus conceitos a respeito de si mesmo. Quando vamos para a psicologia, para a antropologia, nós vemos o homem estudando o homem a partir do homem. E o que eu mais admiro é quando vamos para a antropologia teológica. Quando estudamos o homem a partir da Bíblia. Quem a Bíblia diz que o homem é. E se não entendermos os princípios, o fundamento, nós não entenderemos também essa mensagem. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. Dentre as várias possibilidades de se entender essa imagem e semelhança, existe uma pelo menos que é óbvia. Deus criou o homem com características que o glorifiquem, com atributos que existem em Deus e que Ele fez também no homem, de tal maneira que o ser humano deveria refletir a glória de Deus. Ou seja, a obra-prima da criação foi o ser humano. E, em certo sentido, tudo foi criado em função do ser humano, para a glória de Deus, mas em função do ser humano. O mundo que existe, a forma como ele ia se alimentar, como ele iria viver, como ele iria se reproduzir. Mas ocorreu algo nessa criação que alguns cristãos, mesmo sinceros, ignoram. Houve uma consequência da desobediência. Deus disse: não faça isso, e fizeram. E a consequência era: certamente morrerás. Morte ali subentende-se ausência de comunhão perfeita com Deus. Por outro lado, morte ali também significa que o pecado havia entrado na criação. O pecado estava agora reinando no coração daqueles filhos de Deus. Mas o que é pecado?
Por mal aqui nessa mensagem eu quero me referir ao pecado simples. E por pecado nós queremos falar de algo muito claro que significa errar o alvo. Uma das definições de pecado seria errar o alvo. Mas o que seria esse errar o alvo? Nós deveríamos viver para a glória de Deus, em obediência a Deus, e por vários motivos acabamos não fazendo. Isso se traduz na Bíblia Sagrada como pecado. Eu deveria amar a Deus de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. E a pergunta é: eu amo? Eu amo nessa dimensão que Deus colocou? Essa semana ainda conversando sobre os tipos de pecados, aí um irmão estava falando do pecado do adultério. E em que dimensão o pecado do adultério atua? Adultério é quando você sai com outro homem ou outra mulher que não seja o seu cônjuge? Ou quando no teu coração você deseja, você se imagina com aquela pessoa? O Senhor Jesus Cristo falou que se você no pensamento já elaborou, você já cometeu o pecado. Tirando a dimensão da prática e trazendo para o interior. Vamos abrir as Escrituras em Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 17 e 20. Diz assim a palavra de Deus: neste caso, quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 19 e 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Meus irmãos, quando eu olho esse texto da palavra de Deus e penso em quem mencionou, eu falo: desventurado homem que sou. O apóstolo Paulo, um homem tremendamente usado por Deus, chamado por nosso Senhor Jesus Cristo, com sinais, prodígios e maravilhas, de repente ele se confronta, ele tem que se ver perante o espelho, perante si mesmo, como alguém que peca, mesmo sendo chamado, regenerado, transformado por Jesus Cristo. A primeira realidade que queremos ressaltar nesse dia, que o pecado é próprio da natureza humana após a queda. Você não peca porque está praticando alguma maldade, você é pecador por natureza. A tua natureza está corrompida. Não é questão daquilo que você faz, é questão daquilo que você é. Se você não entender isso, é capaz de você ficar com uma visão muito romântica a respeito de si mesmo. Quando eu vou aconselhar alguém e eu vejo que a pessoa está meio encabulada de conversar comigo, uma das coisas que eu digo na lata, direto, eu digo: olha, não tem nada que você vai me dizer que possa me assustar. Se você falar que quer matar tua mãe, não vai me assustar. Se você falar que quer matar todo mundo e se matar, não vai me assustar. Aí a pessoa se assusta comigo. Não, pastor, não é isso não. A questão é que eu sei quem é o ser humano segundo a Bíblia. Eu não tenho uma visão romântica de que o ser humano é bonzinho e faz as coisas todas boazinhas. Não, minha visão é que o homem é pecador e ele só não faz coisas piores porque Deus puxa o freio de mão. Se Deus soltar o freio de mão, ele faz muita coisa ruim. Algumas ele freia por causa da aparência, por causa do que os outros vão pensar, mas não porque ele não tem potencial para fazê-lo.
Por que é importante entendermos isso? Para que você tenha uma visão bíblica do ser humano. Para que você não fique com uma misturada entre antropologia, psicologia e de vez em quando umas pinceladas da Bíblia. Aliás, até mesmo no conceito psiquiátrico, conceito psicológico, não existe ninguém 100% saudável. Eu lembro que um professor nosso dizia, olha, todos têm suas neuroses, depende do grau. Todos têm suas perturbações, algumas sob controle. Eu falei, interessante ouvir de ele era psicólogo, essa frase. Porque ele estava afirmando a Bíblia, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. O homem, por descendência natural, é pecador. Mas alguém poderia me questionar, e o teu Cristo? É aí que eu acho maravilhosa a palavra que diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de você será chamado Filho de Deus. Jesus não é descendência natural, ele é fruto da obra do Todo-Poderoso. De tal maneira que ele herdou a natureza humana, mas não a natureza pecadora. Se existe alguém que não herdou o pecado, foi Jesus Cristo. Se existe alguém que se fez pecado, foi Jesus Cristo. Jesus não estava sujeito à natureza caída que impulsiona para o pecado, mas ele estava sujeito às tentações e toda forma de armadilha para que ele pecasse. Assim como eu e você. Com uma diferença: nós temos a disposição para fazer, ele não. Ele tinha a possibilidade de fazer, mas não fez. Segundo, nos cristãos é pecado. O pecado ainda é uma realidade também, ainda. Porque muita gente tem uma visão romântica, no sentido de que agora estou na igreja, estou perdoado, estou purificado, já não peco mais. Aleluia, se assim fosse. Quem aqui nessa semana não cometeu nenhum pecado, ou se quiser classificar, pecadinho de pensamento? Graças a Deus não tem mentiroso, já teria um pecado. Nenhum de pensamento, nem aquele assim remoto que você já balançou a cabeça e tirou. Olha, mas você não é um cristão? Você não diz que é remido do Cordeiro? Você não diz que Jesus Cristo te lavou dos seus pecados? Como que você ainda peca? É exatamente isso que eu quero também tratar nessa manhã. Pecado ainda é uma realidade também em nossa vida. Por quê? Porque o ato de você ser resgatado por Cristo Jesus, ser amado por Deus Pai, ser selado com o Espírito Santo, não fez com que a sua velha natureza fosse extirpada, mas sim foi plantada em você uma nova natureza, que é a natureza divina, Deus habitando em ti. De tal maneira que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, diz a Bíblia Sagrada. De tal maneira que você vê dentro de você, muitas vezes, uma guerra entre fazer aquilo que é correto e entre pecar, desobedecer, fazer aquilo que não agrada a Deus. Esse era o drama do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou: olha, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo, ele sofria dramas horríveis, quando ele tinha que olhar para dentro de si e reconhecer: ainda existe resquício dessa natureza que eu estou fazendo morrer.
é interessante observar que ele diz: porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo viveu esse dilema. Eu e você vivemos esse dilema. E se você simplesmente quiser se esconder disso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu procuro me ver o seguinte: pecador salvo, mas ainda lutando contra o pecado. Plenamente salvo por Jesus Cristo, mas ainda lutando nessa vida para agradar o meu Senhor, agradar aquele que me comprou, tendo uma vida reta e santa, lutando contra coisas dentro da gente, dentro de mim, que muitas vezes me levam a não amar a Deus, me levam a não amar o meu irmão, me levam a todo tipo de pecado, seja do pensamento, seja da prática, que potencialmente eu poderia fazer, ainda que muitas vezes pela graça e misericórdia não faça. Quem é o ser humano? Quem é você? Você é tão bonzinho quanto você parece? Ou você é tão malzinho quanto a Bíblia diz? Eu prefiro ficar com a segunda, porque ela me põe na terceira situação que queremos tratar aqui. Se o texto parasse nesses 2 versículos, a nossa vida seria muito esquisita. Se o mal que ainda habita em mim fosse uma realidade intransformável, invencível, oh, que vida errada. Mas aí nós temos o próprio apóstolo dizendo já na sequência, no 21: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Quem? A pergunta: e aí? O que eu posso fazer? E a resposta é: você não pode fazer nada. Foi feito por você. Foi feito por você. Aleluia. Olha o verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. 8. Essas divisões aqui não tinham na carta, então é uma sequência. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei em que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E assim ele vai caminhando no capítulo 8, mostrando o quê? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não está falando que não há nenhum pecado, fala que não há condenação. Aleluia, aleluia. Eu quero mostrar para você, em terceiro lugar, a grandiosidade da graça diante do pecado que ainda habita em nós. A graça da graça é apesar de nós. Presta atenção nisso, meu querido. A graça de Deus é apesar de você, é por você, é em você. Olha, quando eu penso nisso, eu falo: aleluia, te amo, Deus, te amo. Por que eu te amo tanto? Exatamente porque o Senhor me recebe como eu sou, e me ajuda a vencer como eu sou. E dia a dia eu quero ser mais parecido com aquilo que o Senhor deseja. O apóstolo Paulo, quando foi falar: olha, não tem jeito. Tem sim, tem. A graça
que é o favor não merecido. Deus te ama porque Ele te ama, não é porque você é certinho. Deus te salvou é por Jesus Cristo, não é pelo dízimo e oferta que você entrega. Deus te transforma e habita em você, não é pelo teu esforço de ter uma vida reta, é porque sem Ele não existe nem reta na tua vida para você ter. A graça tem que ser entendida, tem que ser entendida. Eu não mereço e Deus me ama. E Deus me ama e colocou em mim uma nova natureza que vai fazer a outra natureza quietar. Sossega aí que o Senhor Jesus vem vencendo e para vencer. E dia após dia essa velha natureza vai ser mortificada, vai ser vencida na graça. Na graça. Mas pastor, não tem esforço. Até o esforço é da graça. Até o esforço depende da graça. Ou você consegue se esforçar pedindo para Deus sair de você? Olha, você fica do ladinho aqui, que eu vou vencer esse pecado sozinho, para mostrar que eu consigo. É isso? Ou você consegue simplesmente falar: Deus, pode deixar que os meus pensamentos eu resolvo, só me impede de pecar aquilo que os outros vão me condenar. É isso? Querido, do início ao fim, é graça de Deus, é o favor não merecido, é a presença de Deus com você, a graça de Deus em nós, por nós, apesar de nós. A graça de Deus é simplesmente, profundamente revelada em Jesus, na nossa vida. Quando eu falo simplesmente, é porque ela é básica. Quando eu falo profundamente, é porque nós não conseguimos entender tanto amor. Tanto amor. E aí, fica mais fácil a vida. E aí, quando eu chego para prestar culto, num dia de ceia, que eu acabei de discutir com a esposa, acabei de discutir com os filhos, como que eu vou participar do corpo de Cristo, sendo que eu não mereço? E é exatamente por isso que você tem que participar do corpo de Cristo. Você não merece. Você vai pedir perdão, que é de graça, e corrigir com a bênção de Deus sobre você. Sem Ele você não corrige. Sem Ele você não vence. Sem a graça você é derrotado todo dia, toda hora, todo momento. Aleluia. Quando eu olho para essa passagem, eu falo: meu Deus, que lindo. Que lindo entender que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus me ama assim, será que a velha natureza pode ser maior do que Deus? Será que o diabo, será que o capeta, será que o mundo é mais poderoso do que o Deus que te ama? Quando eu falo do mal que habita em mim, é para a gente ter uma visão realista de nós e depender única e exclusivamente de uma graça que age em nós e por nós e nos garante a vitória. De modo que, quando eu vou orar, eu falo: ser propício a mim, pecador, faz um sacrifício por mim, Deus. E Ele fala: eu já fiz. Eu já fiz esse sacrifício. E é um sacrifício perfeito, que tem efeito para o passado, para o presente e para o futuro. De tal maneira que o amor de Deus é inseparável. De tal maneira que você já não é mais escravo. Você já não é mais escravo. Você tem condição de vencer. Você vai vencer. Amém. É uma mensagem clara de vitória para a minha vida e para a tua vida a respeito de todo o mal que ainda tenta prevalecer. É uma palavra para ele: olha, não adianta, já está derrotado. Por mais que você tente me levar para longe de Deus, nada me separará do amor de Deus. Nada me separará do amor de Deus.
nem angústia, nem espada, nem anjos, nem principados, nem poderes do porvir, nada me separará desse amor, porque foi Ele que me amou, foi Ele que decidiu, e a graça não pode ser vencida por essa desgraça do pecado. Jamais. A graça é superior, porque ela vem do Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida, para fazer uma diferença tremenda, para fazer você andar apesar de você. Presta atenção, apesar de você, siga em frente. Apesar dos pensamentos, vai em frente. Eles vão diminuir, o pecado vai diminuir, essa velha natureza vai ser mortificada até a redenção. Porque o mesmo apóstolo disse: estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo tinha plena convicção de que o Deus que começou a te salvar, te salva mesmo. E essa obra de mortificar a velha natureza vai ser concluída até a redenção, ou na redenção acaba. E você vai dizer: graça, maravilhosa graça. Vamos cantar uma música? Convido a Kézia que nos ajude, por favor. Depois vamos estar orando. Essa música chama Eterno Amor, é uma música, não sei, antiga, nova. É música para Deus. É uma música de confissão. Então pensa na letra, se você concordar, você canta também. Fala que: pai, eu tentei mudar, mas não consegui por mim mesmo. Fique em pé, vamos louvar a Deus. Depois eu vou estar orando. Deus diz que de graça recebereis o melhor do céu veio.
Creia nessa promessa de que você vai vencer. Você é vencedor. O mal não vai vencer você. Você ainda vai vencer totalmente esse mal. Vamos orar. Ó Deus, louvado seja teu nome por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que em Ti, Deus, nós somos vitoriosos. E essa graça maravilhosa nos leva a plena comunhão contigo, apesar de nós. Louvado seja teu nome, Deus. Louvado seja teu nome. Perdoe as nossas iniquidades, perdoe os pecados dessa igreja. Perdoe, Deus, aqueles que quebrantados nesse momento buscam comunhão contigo. E por causa de tua palavra e de tua promessa, traz o perdão, traz vida, traz renovo, traz vitória. Ó Deus de misericórdia, abençoamos o teu povo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Descendamos.